Boa noite, queridos, graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 10. Marcos 10. Faremos a leitura do verso 35 ao verso 45. Marcos 10, do verso 35 ao verso 45. Todo mundo achou? Amém? Agora olhe para mim por um instante. Antes de nós adentrarmos ao texto, eu quero lembrar a você uma coisa. Domingo passado, hoje também, eu quero lembrar a igreja, ao povo de Deus, do esforço mútuo que há entre o pregador e os ouvintes. Aqui, nós precisamos colocar todo o nosso fervor no que vai acontecer aqui agora. O processo da pregação, ele é simples de entender, porém, nós estamos em grande batalha. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando tragar, tentando devorar, roubar de nós a palavra de Deus que é pregada. Você lembra da parábola do semeador? A semente que cai na beira do caminho, e os pássaros comem. O próprio Senhor Jesus disse: este é Satanás que rouba a semente. O esforço aqui é mútuo, distrações virão, o teu corpo vai responder contra, mas nós, em nome do Senhor, iremos vencer, porque nos foi dado o Espírito Santo de Deus. Então toda pregação, ela consiste em 3 elementos, 3 fases. A leitura, iremos ler o texto. A segunda fase é a explicação. O texto lido, eu não devo dizer aquilo que eu entendo, ou aquilo que eu acho, ou que algum teólogo disse, mas aquilo que o autor está procurando comunicar aos seus leitores. A explicação é o segundo elemento. E por último, o terceiro e último é a aplicação. Então este é o processo que fazemos aqui todos os domingos. Portanto, meus irmãos, esteja em oração, lute, pois o Senhor nos dará a sua vitória. O Senhor nos abençoará com as tuas ricas bênçãos. Então vamos ao primeiro processo, vamos ler o texto. Marcos 10, do verso 35 ao verso 45, diz assim a palavra de nosso Senhor. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, que Teu Espírito nesta noite nos ajude, que possamos vencer todos os obstáculos, tudo aquilo que se opõe para que a Tua palavra chegue a nós. Senhor, que eu possa comunicar aos meus irmãos a Tua verdade. Ajuda-me, Senhor, neste momento. Ajude a cada um aqui, para que possamos obter este precioso tesouro que do céu vem para nós. Que a Tua palavra em nós possa produzir o fruto, possa produzir os efeitos da santidade em nós, o revigor, possa produzir em nós o arrependimento, o encorajamento, o despertar que tanto necessitamos. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos nesse instante. Oramos por Cristo e pelo Teu Espírito pedimos. Amém. Em Marcos capítulo 10, verso 32 a 34, Jesus está caminhando para Jerusalém com os seus discípulos e ele faz um anúncio muito importante. Ele diz que vai a Jerusalém, que ele vai sofrer, que ele vai ser cuspido, que ele vai ser entregue nas mãos dos gentios, que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos estão caminhando, e o que acontece agora? Essa história. O narrador, Marcos aqui, ele conta a nós a história de dois discípulos, e não são dois discípulos quaisquer, são dois discípulos, Tiago e João. Eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Se tinha alguém que ouvia de Jesus, esses dois faziam parte deste seleto grupo que ouviam direto de Jesus acerca de sua vida e de sua obra. Porém, a história que é narrada mostra a nós o contrário. Eles deveriam compreender muito mais aquilo que Jesus estava falando. No entanto, essa história diz que eles não compreendiam de fato o que Jesus estava dizendo, ou o que Jesus estava se propondo em sua missão. Portanto, nós vemos que a incompreensão dos seus discípulos, Tiago e João, é um fator importante. E o segundo elemento dessa história que nós acabamos de ler, existe a resposta de Jesus. Jesus, que falou por 3 vezes, queria morrer e queria ressuscitar. Jesus já estava andando com eles há um tempo. Jesus já tinha feito milagres, grandes eventos, poderosos feitos. O Senhor Jesus operou diante daqueles homens, andou sobre as águas, disse ao mar para aquietar-se, às tempestades para se calarem. No entanto, Jesus uma vez mais, pacientemente, gentilmente, os ensina. Uma vez mais, Jesus mostra aos seus discípulos que Ele estará ali para ensinar a eles quantas vezes forem necessárias. Meus irmãos, 2 temas estão aqui neste pequeno trecho. O primeiro tema, a obra messiânica de Cristo. Jesus irá ensinar aos seus discípulos o que Ele vai fazer enquanto Messias, enquanto o ungido do Senhor. E o segundo tema, quais são, ou melhor dizendo, qual é a grande evidência, ou a grande característica do verdadeiro discípulo? Com esses 2 temas em mente, nós vamos discorrer no texto. Primeiro, do verso 35 ao verso 37, nós temos o pedido de Tiago e de João. E o pedido você consegue ler de forma bem simples, no verso de número 37. Eles, antes de pedirem, falam: Jesus, nós queremos te pedir algo e queremos que o Senhor nos atenda. E Jesus lhe faz uma pergunta:
O que querem que eu lhes faça? Essa pergunta é importante. Jesus está olhando, pode pedir, estou pronto a fazer. E observe o pedido. O pedido diz: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que esse pedido tão inusitado revela? Primeiro, ao responder, Jesus não diz aos seus discípulos que ele não estabelecerá o seu reino. Jesus diz que na sua glória não compete a ele definir estas questões. Você encontra isso no capítulo 10, no verso 40, quando Jesus diz assim: sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Jesus está dizendo: olha, vocês acertaram, eu virei em glória, o reino de Deus será estabelecido. Sim, mas não compete a mim definir essas questões. E a segunda coisa que este pedido revela é que aqueles 2 discípulos, eles buscam as mais altas honrarias. Eles fazem um pedido interessante. O que significa estar à direita e o outro estar à esquerda? Senão possuir uma autoridade singular. Estar à direita e estar à esquerda de um rei significa ser, na nossa língua comum aqui, né, nos dias atuais, é ser o meu braço direito, ser o meu braço esquerdo, aquela pessoa que está comigo ali, que detém a minha autoridade. Biblicamente você deve se lembrar de José. José foi colocado como governador do Egito, estando abaixo apenas do faraó. Então seria mais ou menos isso que eles estavam pedindo. Jesus, na tua glória, no teu reino vindouro, no reino de Deus, o que nós queremos é autoridade, estar do lado do Senhor. Bom, é curioso que eles pedem para estar à direita e à esquerda. Mal sabe eles que um pouco mais à frente, Jesus terá um homem à sua direita e um homem à sua esquerda. 2 ladrões estarão à sua direita e à sua esquerda. Isso é curioso. Isso é algo que deve mexer conosco, porque Marcos vai registrar isso. Parece um contraste. Eles querem glória e 2 homens estão ali ao lado daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bom, ao fazer esse pedido, como Jesus reage? Como Jesus responde a um pedido tão pretensioso? Primeiramente, Jesus responde com muita gentileza e paciência, como lhe é peculiar. Eu e você, de repente, daríamos um brigueiro neles. Vocês estão loucos? Vocês não sabem o que estão falando? Mas Jesus diz de forma gentil: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm noção do que vocês estão falando. O caminho e a obra que eu estou para fazer é grandiosa. E aí, o segundo ponto, Jesus revela a estes discípulos, Jesus ensina a estes discípulos, tal como um mestre revela aos seus discípulos a verdade de sua missão em Jerusalém. Observe o que ele diz, agora no verso 38. Após fazer o pedido, Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. E ele faz uma pergunta: será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? Essa expressão, será que podem beber o cálice, ela tem uma indicação comum no contexto aqui da época. Perguntar a alguém: será que você pode beber do mesmo cálice? Significa: será que você pode partilhar do mesmo destino que eu?
Será que você está comigo até as últimas consequências? Jesus está perguntando exatamente isso. Será que vocês estão dispostos a passar pelas provações e sofrimentos que eu vou passar? Eles entenderam esta pergunta de Jesus, tanto é que eles responderam de que forma? Verso 39, podemos. Pedro falou algo parecido, não foi? Quando Jesus fala que vai ser entregue, Pedro fala: de modo algum, Senhor, morrerei contigo se necessário. Onde o Senhor for, eu irei. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o galo não cantará por 3 vezes, e você terá me negado 3 vezes. Essa pergunta de Jesus é emblemática, pois é essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: vocês estão dispostos a perseverarem até o fim? Vocês estão dispostos a irem até o limite da morte? Vocês querem beber o cálice? E aqui eu quero destacar essas 2 palavras, ou essas 2 figuras que Jesus usa na sua pergunta: o cálice e o batismo. Será que podem beber o cálice? O que significa o cálice? O cálice significava a ira de Deus, que seria derramada sobre Jesus. Em Marcos capítulo 14, um pouco mais à frente, dá uma folhada na sua Bíblia, no verso 36, Jesus no Getsêmani faz um pedido ao Senhor. Ele pede ao Pai da seguinte forma, no verso 36, ele diz assim, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. A ira de Deus seria derramada sobre o Filho. Ele diz: este cálice passe de mim, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, Jesus, ao falar do cálice, Jesus estava falando da ira de Deus sendo derramada sobre ele. A figura do cálice é encontrada nas profecias do Antigo Testamento. Os profetas, quando falavam do juízo de Deus vindo sobre o povo de Israel pecador, ou vindo sobre alguma nação, eles diziam: o cálice da ira de Deus virá sobre vocês. Eu quero tomar como exemplo apenas uma profecia, a profecia de Isaías, capítulo 51, por favor. Isaías 51. Essa profecia é emblemática. Na sua Bíblia deve ter Isaías 51, verso de número 17. Olha o que o profeta diz: acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Cálice, a ira de Deus contra todo pecado. Essa é a ideia de cálice. Mas ainda nessa profecia, no verso 22, diz ainda assim, verso 22, assim diz o seu Senhor, o Senhor, seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, você nunca mais beberá dele. O povo de Israel, o povo de Deus, teria tirado de cima deles toda a ira de Deus, porque o Filho carregou todos os pecados. O Filho carregou sobre o seu corpo toda a ira. Ele afastou de nós tudo que nos era contrário. Que bênção, meus irmãos. Com isso, Jesus está dizendo aos discípulos: o cálice que vou tomar é singular. Por um lado, vocês não podem tomar dele. Por um lado, é apenas a mim. Mas ele diz também uma outra figura. Em Marcos 10, ele fala não apenas do cálice, mas ele também diz sobre o batismo.
Ah, o batismo. Volte a Marcos 10. Vocês podem beber do cálice, ou vocês podem receber o batismo, na qual eu serei submerso. Batizar é ser submerso. Essa é a raiz da palavra. Aqui, Cristo indica que os sofrimentos derramados sobre ele o conduzirá à morte. Jesus usa essas mesmas palavras, batismo, para se referir ao sofrimento que estava por vir, o sofrimento que ele deveria ser submerso. Em Lucas capítulo 12, verso de número 50, Jesus usa essa expressão. Observe Lucas 12, verso 50, ele diz assim: ele diz, no verso 12, capítulo 12, verso 50, mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Portanto, meus irmãos, o que Jesus está perguntando aos seus discípulos é: vocês podem sofrer o que vou sofrer? Vocês podem morrer a morte que vou morrer? Vocês podem me seguir nesta obra até o fim? E eles respondem: podemos. Mas como Jesus bem sabe, eles não sabem nem o que estão perguntando, pedindo e tampouco respondendo. Mas o Senhor os conduzirá a essa verdade. Portanto, meus irmãos, Jesus ensina que vai receber sobre si, voluntariamente, o juízo de Deus, no lugar dos culpados. Ele está olhando para os seus discípulos, que estão pensando que ao chegar em Jerusalém, Jesus iria estabelecer o reino político. Jesus iria com a sua glória reinar sobre todos, mas Jesus diz assim: calma, esse tempo vai chegar, mas ainda existe uma coisa que precisa acontecer antes, e vocês não estão entendendo. Eu preciso sofrer. A glória não é ainda o próximo passo no plano de Deus. Existe a morte, existe o sofrimento. Tiago e João estão sugerindo que Jesus vai para Jerusalém ser entronizado, mas Jesus diz que vai morrer uma morte humilhante, como substituto de pecadores. Essa é a vocação messiânica, essa é a obra dele. Esse será o seu cálice, esse é o seu batismo, dos quais ninguém pode partilhar. Meus irmãos, de fato há um sentido também, que aqueles discípulos e também nós, partilhamos do cálice de Cristo. Há um sentido de que seguir a Cristo, imitar a Cristo, andar com Cristo, é também participar dos seus sofrimentos. Claro, ele sofreu para que os nossos pecados fossem apagados. A sua morte é verdadeiramente substitutiva e expiatória. Ele morreu por pecadores. A minha morte, a tua morte, ainda que pelo Evangelho, não pode perdoar pecados, tampouco purificar os nossos próprios pecados, pois isso está em Cristo apenas. Mas quando isso acontece, isso revela o nosso compromisso em seguir a Cristo, que é o segundo tema deste trecho. Esse trecho revela a obra messiânica de Cristo, mas também revela o discipulado verdadeiro. O que significa seguir a Cristo? O que significa ser um discípulo dele? Ainda respondendo ao pedido de Jesus, com gentileza e como um mestre que ensina, Jesus responde ao pedido como aquele que se submete-se inteiramente à vontade do Pai. Observe o verso de número 40. O verso 40 diz assim:
quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Pois é para aqueles a quem está preparado. Jesus afirma que na sua glória futura, pessoas vão sentar à sua direita e à sua esquerda. Mas ele diz, ao mesmo tempo, que a sua submissão à vontade do Pai é a sua prioridade máxima. Ele responde, é para aqueles a quem está preparado. Não é ele quem prepara, não é ele quem define, não é ele quem diz sobre isso, é o Pai. Que grande humildade, que grande ensino o Senhor está nos mostrando. Jesus ao mesmo tempo mostra duas verdades nesse trecho. Existe a glória futura. Jesus não está dizendo, vocês erraram, não tem glória futura. Ele está dizendo, há sim a glória futura. Esperem, eu vou reinar sobre todos. E eu vou atrair a todos sobre a mim, quando eu for levantado. Mas também existe uma submissão que caracteriza a vida cristã. Esperança da glória futura. Como que nós aguardamos a glória futura? Em submissão obediente, em submissão total ao Pai. E aqui nós aprendemos como Jesus reagiu ao pedido dos discípulos. Marcos agora no capítulo 10, verso 41, mostra-nos como que os seus condiscípulos, ou os outros 10 discípulos, reagem ao mesmo pedido. Observe, o verso 41 diz assim, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Provavelmente por ciúmes e principalmente por ambição. Tinham eles a mesma ambição. Como assim? Que presunção é essa? Vocês acham que vocês podem sentar à direita? Pedro devia pensar, não, eu que mereço. Ou André, não, você não, eu mereço. Eles estavam, você viu um pouco tempo atrás, no relato de Marcos, decidindo quem era o maior entre eles. Não fazia muito tempo. Eles estavam discutindo sobre isso. E aqui agora, a indignação contra o pedido dos dois foi pela petulância de passarem à frente e ir até Jesus e falar assim, Jesus, nós queremos nos sentar à direita e à esquerda. Os outros estão enciumados, os outros estão também com sua compreensão totalmente distorcida do que é ser um verdadeiro discípulo. E aí, Jesus amplia agora o seu ensino. Verso 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si. Isso é emblemático. Jesus está falando, vocês todos estão com problemas. Vocês todos não estão percebendo o que está acontecendo. Eu preciso ensinar vocês uma grande lição. Eu preciso ensinar a vocês o que de fato é ser meu discípulo. E a partir de agora, a grande lição de Jesus aos seus seguidores vem do verso 42 ao verso 45. E eu vou ler com você uma vez mais. Verso 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Essa lição
ela tem um aspecto negativo em primeiro lugar e um aspecto positivo em segundo lugar. Jesus começa com um aspecto negativo. Ele começa dizendo o exemplo que não deve ser seguido, o exemplo desta presente era, o exemplo daqueles que estão neste presente mundo, nessa geração incrédula e perversa, que ele já falou por diversas vezes. Ele diz que nessa geração, o modo de exercer a autoridade é dominando. Ele diz que dominar é o jeito que os homens exercem autoridades. Eles possuem autoridade e eles fazem o que com a autoridade? Eles dominam. É assim que eles fazem. Mas Jesus deixa um exemplo positivo. Ele diz, no verso de número 43, mas entre vocês não é assim. Vocês não são como eles. Vocês não são do reino deste mundo. O príncipe deste mundo já está sendo julgado. Vocês são do reino de Deus, que eu estou plantando e que vocês vão anunciar em breve. Entre vocês, o exercício da autoridade não é para o domínio. O exercício da autoridade é para o servir. O exercício da autoridade é para o serviço ao próximo. Enquanto neste mundo eles dominam pela autoridade, no reino de Deus eles recebem autoridade, e quanto maior a autoridade, maior o serviço. Que grande discrepância, que grande contraste. Jesus está ruindo de dentro para fora toda a expectativa corrompida, orgulhosa daqueles discípulos, andando com Jesus, Jesus ensinando uma vez mais a grande lição de segui-lo: servir a autoridade para servir ao próximo. Aqui está a grande lição que Jesus ensina. Então, Jesus está consertando o exercício da autoridade. Jesus está mostrando que o correto exercício da autoridade não é para o domínio, mas é para o serviço. E Jesus também está ensinando que a autoridade, além de ter um uso correto, ela também tem um objetivo. Ela tem um fim a ser alcançado. Os maiorais, os governadores desse mundo, eles usam da autoridade para dominar. Com qual objetivo? Eles buscam ser servidos. Eles querem que os seus dominados o sirvam. Mas, no reino de Deus, o objetivo da autoridade é o contrário. Através do serviço, ou seja, a autoridade exercida no serviço, traz como consequência ou como fim último a salvação. Os maiorais querem apenas expoliar os seus dominados. Jesus Cristo usa a autoridade para salvar pecadores. É isso que ele diz no verso 45. Onde ele fala, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, o uso correto da autoridade dele, e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo usa a autoridade que lhe foi dada para salvar. Os governantes usam a autoridade para dominar, para expoliar, oprimir, usurpar, tirar. Cristo usa a autoridade para entregar, para salvar, para colocar o homem no relacionamento perfeito com Deus. A cruz de Cristo é mais do que um exemplo de serviço, é também o fundamento da nossa esperança. A cruz de Cristo
É a esperança de que Deus salvou pecadores. Você leu em Isaías que o Senhor tiraria o cálice, nós não beberíamos mais o cálice da ira de Deus, porque o Filho bebeu. Dar sua vida em resgate por muitos, isso significa, ou a palavra resgate dá a ideia de cativeiro. Resgatado é aquele que está aprisionado por uma força externa. E que força é essa? O pecado. O mundo jaz no maligno. O homem agora é escravo do pecado. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. No verso 34 ele já disse: todo aquele que peca é escravo do pecado. Meus irmãos, a condição do homem, livre sim, um homem é livre para fazer o que bem entende, mas a partir de sua essência, seus desejos, volições, objetivos, pensamentos, todos estão corrompidos, todos estão manchados pelo pecado, e o pecado tem uma consequência, nos aliena de Deus, e também nos coloca numa condição de pecadores, de receber a punição justa do próprio Deus. Por isso Cristo assumiu a forma humana, se esvaziou e entregou sua vida santa para salvar, para resgatar do império das trevas e nos transportar ao reino da luz. É assim que Paulo vai nos ensinar em Colossenses. Meus irmãos, o benefício dessa libertação é a comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus, ela nos livra de uma coisa e nos conduz a uma outra. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, fala do que fomos livres por causa do resgate de Cristo. E ele vai dizer assim, em 1 Pedro 1, verso 18, do que fomos libertos. Verso 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Fomos resgatados da maneira inútil, do antigo modo de viver. Nós fomos resgatados dessa maneira vã, que só peca contra Deus. Mas não apenas isso. Nós fomos livres da antiga maneira, mas também, através do resgate de Cristo, fomos conduzidos a uma nova maneira de viver. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Diz assim o texto. Tito 2, 14. Falando de Cristo, fala assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Do que fomos livres? Da antiga maneira, da iniquidade, do pecado. Para que fomos livres? Para as boas obras, para a santidade. Meus irmãos, que bênção. Aqui, termino a minha explicação de todo o texto, e passo agora ao terceiro estágio do sermão, as aplicações. O que podemos aprender? O que podemos entender com esse texto tão maravilhoso? E eu anotei quatro aplicações. E confesso que a quarta veio no finalzinho. Depois de estudar, rever, veio uma quarta aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos. Aplicações em nossas vidas. A primeira delas diz o seguinte: qualquer que seguir a Cristo deve dispor a sua vida por completo em favor dos outros, servindo-os acima de qualquer ganho pessoal.
Tiago e João queriam a glória, assentar-se na direita e na esquerda para ter um ganho pessoal. Eles queriam receber a autoridade, eles queriam receber a glória pessoal, dizendo: nós largamos tudo e nós merecemos a recompensa. E ele não estava vendo, eles não observavam os seus discípulos que também largaram, eles não observavam aqueles que estavam à volta, eles estavam preocupados consigo mesmo. Portanto, meus irmãos, seguir a Cristo é dispor a sua vida por completo, não para a obtenção de sua própria glória. Pelo contrário, é um serviço acima de qualquer ganho pessoal. Não estamos dizendo que não há recompensa, pois há, mas não é uma recompensa que você ou eu definimos o que seja. Receberemos. Quem sabe o que é o galardão aqui? Alguém sabe o que é o galardão? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Teólogos não respondem isso, porque é algo que nós não podemos imaginar, porque as coisas que foram preparadas para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, a mente humana não conseguiu concatenar essas ideias. Consegue perceber? Ah, pastor, fala de Jesus Cristo. Sim, ele plantou, ele entrou, mas ele disse que ia preparar lugar para nós em João 14. E o que significa isso? Sabemos que a recompensa é gigantesca, nós não podemos imaginar. Portanto, meus irmãos, servimos uns aos outros acima de qualquer recompensa. Essa é a grande evidência da vida cristã. Segunda coisa, qualquer sofrimento e qualquer adversidade, devido à obediência, deve causar em nós esperança de que antes da glória futura, o trabalho do reino deve ser feito. Todo serviço gera sofrimento. Pai, orou Jesus, passa esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua. Havia sofrimento. Há sofrimento. Há perseguição, adversidades. Jesus disse aos seus discípulos um pouco antes: não exista quem tenha deixado pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, que não receba nesta era presente 100 vezes mais famílias, riquezas, campos. E ele diz: com perseguições, e receberá no mundo por vir a vida eterna. Meus irmãos, os sofrimentos e as adversidades que advêm da obediência ao Evangelho não deve causar sofrimento, apatia, não deve causar em nós desânimo, pelo contrário, deve causar em nós esperança da glória vindoura. E se existe alguém que exemplifica isso a nós, é o apóstolo Paulo, quando ele cita em Filipenses capítulo 1, eu quero ler com você. Paulo estava preso, e ele traz uma palavra de ânimo aos irmãos, exatamente nessa temática, sobre os sofrimentos e a glória futura. Ele diz assim, no verso 27 ao 30, ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que, em nada, se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim,
e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Sofrimentos é uma graça que Deus derrama sobre os seus discípulos. Perseguições, lutas, dores, por causa do Evangelho, e o Evangelho causa dor, porque é mortificação. Mas lembre-se que isso é graça, é evidência de seguir a Cristo. Terceiro, o discipulado conduz a uma submissão. Todo discipulado conduz à submissão, porque Cristo é submisso ao Pai. Importa que Ele reine, até que coloque todos os seus inimigos como estrado de seus pés. Então, Ele entregará o reino a Deus Pai. Ele é submisso. Nós, como seus seguidores, precisamos aprender que o discipulado não nos conduz à evidência. O discipulado não nos conduz a uma autoridade de acordo com o mundo, para domínio, mas uma autoridade, sim, servil. Uma autoridade, sim, um poder grande, sim, mas para ser entregue, mas para ser doado aos nossos irmãos. Essa submissão ela é dupla. Em primeiro lugar, é uma submissão a Deus. Se Cristo é submisso ao Pai, nós somos submissos a Cristo. Logo, estamos em submissão total a Deus. E em segundo lugar, há uma submissão ao próximo. Não procurem diante da igreja serem vocês os principais. Não procurem vocês exercerem o domínio. Pelo contrário, considerem o outro como mais importante. Considerem o outro como mais sábio. Considerem o outro como quem vocês vão servir. É assim que funciona no reino de Deus. Quarto e último. A glória de Cristo no reino é maior do que a nossa glória pessoal. Muitos falam de vencer, de como superaram os seus limites, como superaram os seus obstáculos. Mas a vida cristã, a glória que nos está reservada, é a glória de Cristo. E essa glória nubla qualquer glória pessoal. Esqueça a sua glória. Esqueça aquilo que lhe dá prazer. Esqueça. Se você está como Pedro, como Tiago, como João, todos os discípulos, se você está preocupado onde você estará sentado no mundo vindouro, Jesus está dizendo, olha, não é assim que os meus discípulos se portam. Você lembra da frase ou da pergunta que Jesus fez aos discípulos? Os discípulos se aproximaram e perguntaram, Senhor, o Senhor vai nos fazer o que o Senhor nos considerar o que vamos pedir? Jesus responde com uma pergunta, o que querem que eu lhes faça? E vem esse pedido buscando a glória pessoal. Mas, no versículo 50 do capítulo 10, Jesus também pergunta a um cego, o que você quer que eu lhe faça? E o cego responde, mestre, que eu possa ver de novo. Compreende a diferença de um discípulo que ainda não tinha compreendido e de um discípulo que compreendeu? Domingo que vem falaremos sobre o cego de Jericó. Duas perguntas que Marcos coloca nesse mesmo trecho. Esse texto aqui está finalizando o que é o discipulado, e ele termina com a história de Bartimeu. Este filho de Timeu, um cego,
que responde a pergunta de Cristo, bem diferente a resposta que Tiago e João deram. Bartimeu só queria ver. Aquele cego só queria enxergar. Mas por quê? Porque ele queria ver o seu Senhor, aquele que ele chama de filho de Davi. Uma forma de chamar rei, Messias. Coisas que aqueles homens ainda precisavam compreender. Então, meus irmãos, agora que receberemos, e de fato receberemos, tem Cristo como fundamento. Eu quero terminar lembrando a vocês que as obras que fazemos hoje, o modo como servimos a Cristo agora, nos seguirão por toda a eternidade. Nós não estamos aqui fazendo obras para garantir apenas um espaço no céu, porque isso já foi garantido por Cristo, e homem algum pode fazer alguma coisa. Nós não estamos obrando, nós não estamos servindo para obter um lugar à direita ou um lugar à esquerda. Mas de fato, estamos trabalhando hoje, porque temos em vistas a obediência à grande comissão de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: vocês receberão poder para proclamar a todos este reino. Porque a autoridade exercida no serviço só tem um objetivo, e esse é o nosso objetivo: salvar. Cristo entregou sua vida para o resgate de muitos. Esse é o nosso maior objetivo. O nosso trabalho é em salvar. O nosso trabalho é anunciar para a salvação. Qualquer trabalho que é fora disso não é o trabalho de Cristo. Por isso, em Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O descanso das fadigas desse mundo presente acontecerá, mas as obras realizadas no mundo presente nos acompanharão. Portanto, veja como cada um semeia, veja como cada um trabalha, veja hoje como você está diante de Cristo, o Rei dos Reis, como você já está seguindo a Ele, pois as tuas obras te acompanharão. As minhas obras me acompanharão, e a maior obra é imitar a Cristo. Qual foi a maior obra dele? Ele deu a vida em resgate de muitos. Ele entregou a sua vida para a salvação de pecadores. Meus irmãos, essa é a nossa obra. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, faça-nos discípulos que sigam a Ti, que imitem, Senhor, o Teu exemplo, que obedeçam acima de quaisquer pensamentos, acima de quaisquer desejos, que possamos combater o combate genuíno, o combate legítimo, que possamos combater, como Paulo nos ensinou, a fé do Evangelho, que possamos juntos, unindo forças para o avanço do Evangelho, para o discipulado comum entre nós, para o progresso do nosso irmão, para levantar aquele que está com ânimo dobre, ou aqueles que estão com os joelhos vacilantes. Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome. Assim oramos por Cristo e pelo Teu Espírito pedimos. Amém.